animal, brutal, visceral ao Hilal. Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Temos que deixar registrado este vídeo aqui. Mais uma experiência extrasensorial fantástica que vivemos no cinema nesta quinta-feira. Chainsaw Man, o Arco da Reze, é uma animação digna de presença, de experiência, digna de nota pra gente poder assistir e comentar. Mesmo que você nunca tenha assistido Chainsaw Man na sua vida, se você aprecia uma altíssima qualidade técnica, de animação, de trilha sonora, de violência, de luta, você precisa assistir esse filme. Se você tá assistindo esse vídeo hoje e ainda não assistiu o Esquadrão Nerdola, a gente trocou uma ideia classe A sobre Chainsaw Man, o Arco da Reze. Recomendo que depois desse vídeo vocês assistam. Ficou bem legal com a participação da Debbie. Bora conversar sobre esse filme, uma crítica aqui sem spoilers, pra realmente deixar fincado aqui mais uma grande produção japonesa nos cinemas. Filme incrível, um filme que você tem domínio de tudo que tá acontecendo, domínio da história, de tudo. Por que eu tô falando domínio? Porque Hollywood não tá dominando mais nada. Ele se perde na própria história, não sabe o que tá contando. E aqui você tem o domínio da narrativa, você tem o ritmo, você tem tudo muito bom. E tá sendo muito legal pra gente assistir os animes no cinema, porque é a experiência que a gente tinha quando era pequeno, quando era adolescente, com os filmes de Hollywood. Ultimamente a gente tá assistindo os filmes, streamings, Hollywood, até os filmes internacionais também. A gente assiste e fica assim, ó. Beleza, é isso aí. E é sempre uma crítica, né? Você tem que ver uma crítica aqui que nós fizemos. Tem que ser meio o Zé Wilker, né? Olha, existe uma crítica ao desarmamento. Não quero. Né? Subliminar ali, quarto plano. Putz, chato. Aqui a gente tem a história do Chainsaw Man, que é simples. É outra história simples. A maioria dos animes, ele tem uma história simples. O shonen, uma história simples. E aí, todo o contorno dessa ideia, que é o interessante, todo o desenvolvimento e a expansão do universo, que deixa tudo mais interessante, o carisma dos personagens. E aqui a gente tem uma história muito boa, numa animação fantástica, uma continuação do Chainsaw Man, digna da primeira temporada, que foi excelente. Então, nós temos o mesmo nível. Se você que é fã do Chainsaw Man tinha esse medo, porque a gente tem, né? Dependendo das temporadas, o nível cai muito e aí temos problemas, como é o próprio do caso do One Punch Man, aqui. Então, cada temporada é uma surpresa, né? Do One Punch Man. Aqui não, a gente tem a mesma coisa, a mesma qualidade, o mesmo toque fino. E, cara, o Chainsaw Man é um filme fantástico. Ó, galera, vamos continuar mais um pouquinho aqui, vamos sem spoiler. Apesar de que, assim, é um filme que o spoiler é mais em alguns pontos especiais, porque você não tem tanto desenvolvimento individual de personagens, porque a trama é muito focada no Denji e na Reze. Mas, de qualquer forma, eu vou pedir pra vocês deixarem o like, que é muito importante. Tá assistindo esse vídeo agora? Antes de qualquer coisa, deixa o like. O like ajuda demais aqui o canal. Comenta também, comenta se você assistiu, se você vai no cinema assistir. E hype esse vídeo, porque é mais uma gratíssima surpresa, tá? O roteiro, galera, começando aqui pelo roteiro, tá? O roteiro, ele tem uma trama bem simples e bem objetiva. E o que eu acho bem interessante é que o roteiro consegue mesclar a emoção, ele mescla o desenvolvimento da narrativa do Denji com a Reze, e depois te coloca em um pico de ação que gera uma adrenalina tão forte em você
que vai escalando de um jeito... Eu acho que o roteiro desse filme, ele é brilhante, tá? Por que ele é brilhante? Lembra que eu falei no começo do vídeo que você não precisa ter assistindo Chainsaw Man a temporada pra assistir esse filme? Por que eu digo isso? Porque ele aprofunda tão bem a relação do Denji com a Reze pra depois te colocar no confronto entre eles, que você não precisa conhecer da história. Você não vai ficar perdido. Porque isso é muito bem desenvolvido. Então ele coloca isso, pra algumas pessoas deve ter sentido até uma certa morosidade no começo, porque você tem... eu divido esse filme em duas metades, tá? Você tem duas metades. Você tem o desenvolvimento do relacionamento da Reze e do Denji, e depois o confronto entre eles. Basicamente são essas duas metades. E cada uma dessas metades tem um tom. Um tom é o desenvolvimento do relacionamento num romance, sabe? Numa coisa bela, com trilha sonora, com beleza, com sutileza, com inocência. E depois você tem uma agressividade, uma violência absurdamente bem feita, extremamente competente, que você fica assim, cara. Você fica assim, ó, na segunda metade do filme. Então eu acho o roteiro desse filme muito bem feito, bem elaborado, e eu acho que eles pensaram muito também pra quem não assistiu o anime. Porque se você não... ou não leu o mangá, obviamente, mas se você nunca viu Chainsaw Man, você pode ir assistir esse filme no cinema, que você não vai ficar assim, você pode até ficar meio assim, ó, quem que é esse personagem, quem que é aquele? Só. Porque é uma história muito fechadinha, muito amarradinha, que não depende da primeira temporada pra uma pessoa conseguir absorver, pra uma pessoa conseguir surfar no que o filme propõe. Então, eu acho que aí vem o simbólico, né? Eu acho que o Chainsaw Man, ele transita muito bem na parte da crueldade, né? A crueldade dos demônios e dos infernais, né? Dos infernais, meio demônio, dos demônios e do ser humano. Tem essa crueldade, e aí você tem a dualidade, que é a bondade, né? Dos dois. E até alguns infernais salvando o ser humano e tudo mais. E aqui você tem o relacionamento de dois demônios que têm uma inocência e uma humanidade, e aí eles vão se conhecendo. Essa é a Reze, né? A Reze e no final, isso fica muito mais claro, né? E o Ichigo e o Denji. É porque ele parece. Parece, lembra bastante o Ichigo. Então, assim, é um poema. É um poema do pior lado e do melhor lado que você tem e que você pode ter. Que causa até uma reflexão, é bem bonito. E é simples, o desenvolvimento é muito simples. A história de um demônio que quer arrancar o coração do Denji. Pronto, e aí tem toda a história, todo o disfarce, aí rola um romance bem legal, bem bonito, interessante, que depois acaba, né, começa com o meu melhor lado e depois termina no pior lado possível dos dois. E cara, eu achei incrível, eu achei que conversa muito bem. E outra, né, a gente tá em um momento em que isso acontece muito no Esquadrão, as pessoas se confundem bastante da questão de narrativa, de história. A melhor história é a criativa, não é a complicada. E a criatividade, você resolver os problemas com criatividade, na maioria das vezes é você resolver da forma mais simples que tem. É a melhor coisa, não é a melhor coisa da sua vida, quando você tá com um problemaço, aí vem o seu irmão, sua mãe, seu pai, sua esposa ou seu esposo e fala, não, mas isso aqui é só fazer isso. É isso aí. Aí você fala, caraca... Essa frase, é só fazer isso, é uma música. Você fala, caraca, acabou o meu problema. É simples, só que é maravilhoso. A maioria dos animes, eles são simples. O que muda é a forma de contar a história, a criatividade dentro daquele enredo. A maioria das histórias, elas são muito simples. Então criou-se na internet uma ideia errada de que tem que ser muito complicado o negócio. Você tem que ter várias camadas. Tem que ser muito complexo pra ser... E não é.
É na simplicidade que a gente tem um grande filme, uma grande história. Aí você tem o toque de genialidade dos outros elementos, né? Que é a animação, o ritmo, pra você não cansar. E o Chainsaw Man, ele é um anime que faz um filme de 1h30 que é melhor do que todos os filmes que eu assisti de Hollywood. Entendeu? Pra mim é melhor do que todos. Porque ele tá ali, ele respeita o próprio universo, ele coloca novos personagens, ele não foge daquilo. E isso não é ruim. Não é tipo, toda hora tem que procurar uma coisa nova, toda hora tem que ter um personagem. Não. E pra mim, né, a grande dificuldade, é que o autor já se mostrou bem capaz disso aí, né? Que a gente já tem a informação que depois de um certo ponto o Denji, ele vai ser... não escanteado, mas outro personagem vai ter a história, vai ser o protagonista. É um grande desafio você perder o Denji. Mas o desafio é como você tem todas as outras obras. Todas as outras obras chegam no final, tem que continuar. A gente sabe como é que são as empresas hoje e tudo mais. Mas, cara, esse é um filme muito bom de você assistir. 1h40, um filme de anime com a sala cheia. Não tava lotada, mas uma sala cheia. Vai fazer sucesso, vai fazer barulho. Uma animação lindíssima, que também pode ser indicada pro Oscar, sem a menor dúvida. Não, assim, galera, a animação, ela tem uma fluidez tão emocionante, a direção de arte, tudo, sabe, é tudo muito linda artisticamente, o trabalho com cores, o trabalho com luz e sombra, principalmente na luta, porque você tem um envolvimento de grandes proporções, não é uma luta em um único local, você pega a cidade inteira, é voo, é quebrando parede, tem uma cena num prédio que ela é assim, cinemíssimo. É um negócio, completamente... Você fica maravilhado quando você assiste um filme desse, sabe? Dado o tamanho, da qualidade, do respeito, do refino técnico que você tem desse filme. Outro ponto aqui, já falei do ritmo, mas vale destacar, para algumas pessoas o começo pode ser até um pouco lento, mas eu acho que o ritmo ele vai crescendo como eu não digo montanha-russa, porque a montanha-russa ela sobe e desce, né? O filme só sobe, mas ele sobe de uma forma cadenciada. Ele vai subindo até atingir o nível do foguete, de você ficar aí pelo menos uns 30 minutos, assim, ó, tenso, de tanta coisa que acontece na tela. É tanta coisa, é uma coisa explodindo lá atrás, é o Denji no tubarão, é tanta coisa acontecendo, é furacão, é explosão, que realmente você fica maravilhado com isso. Temos que destacar também a trilha sonora, tá? A trilha sonora foi composta pelo Kensuke Ushio, tá? Atende bem a propostas, você tem momentos de romance, você tem momentos de tensão, você tem momentos de horror, você tem um mudo ali no timing certo, a sonoplastia das explosões, a sonoplastia da motosserra, o áudio desse filme é incrível. Ele é incrível, tanto em trilha quanto em sonoplastia. E por fim, que a gente vai falar aqui, como o filme ele é bem concentrado na Reze e no Denji, você tem a participação do Aki, você tem a participação do Bin, que é o infernal do tubarão, que é brilhante, é maravilhoso. Sim. Ele é maravilhoso, pilarzaço. Né? Ele é maravilhoso. O Denji, e eu tenho trazido isso nas nossas conversas no Esquadrão, o Denji, ele vai crescendo como protagonista. Ele tem um gesto nesse filme que pra mim ganhou muito ponto como protagonista, muito ponto, aí eu não vou entregar, mas ganhou muito ponto pra mim como protagonista, como ele desenvolve as suas habilidades, então ele cresce como ser humano e cresce como motosserra. Ele evolui nos dois pontos, ele evolui na sua humanidade, ele evolui enquanto maturidade e ele evolui também no confronto. Ele encontra novos recursos. Porque um ponto que eu acho muito legal de Chainsaw Man
é que eles criaram adversários para o Denji parecidos em termos de estética. Não são aqueles monstros gigantes como a gente tem na primeira temporada, que ele luta contra o monstro lá do hotel, o monstro morcego, os outros. Não, eles criaram lá o cara da katana, que tem a katana na cabeça, com as katanas no braço, que é um igual, é uma versão da motosserra mais katana. E a Reze, que é o demônio da bomba, ela é um vilão fantástico. E é um vilão meio humanoide, igual o Denji. Então dá liga a luta dos dois. E os recursos que ela tem, como ela domina, como ela tem artifícios, é explosão, é vários tipos. Então isso também fica muito bom pro filme. Cara, o filme, ele não tem defeito nenhum, na minha opinião. Não tem defeito nenhum. Porque se você gosta do... O Gabriel falou, dá pra você assistir aí, são 12 episódios, aí uma temporada só do Chainsaw Man. Você assiste e vê o filme, cara, é tudo aquilo. E o que o Gabriel falou do Denji é muito legal porque ele é um cara sem base. Não tem base nenhuma. Os pais foram morreu, né? O pai acabou com a própria vida, a mãe morreu. E ele não tem base. Então ele tá criando a personalidade dele. Ele já tem uma personalidade forte, mas ele tá criando a noção de mundo com aqueles que cercam ele, né? Com os caçadores ali de demônio, com a própria Infernal. Então, ele começa a ter a própria base e ele mesmo se afirma. Não, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Né? Deixa eu fazer do meu jeito. Mesmo parecendo errado ou não, que é aquela clássica ali do final da primeira temporada, chutando o saco do cara. Entendeu? Pô, vamos fazer isso. Então, é um personagem muito legal, muito diferente. E aqui a gente tem uma animação diferente, um conceito diferente, tudo muito hollywoodiano, mas dentro de um anime. O Chainsaw é Hollywood, mas aquela Hollywood que a gente gostaria de assistir novamente. O Chainsaw Man, ele se inspirou no melhor de Hollywood e entrega tudo que Hollywood não entrega hoje. Porque o Chainsaw Man, ele quer entregar pra gente o melhor da própria obra, não o melhor de uma agenda política, uma catequizada chata em você. E por isso ele é simples e tem uma experiência cinematográfica incrível e ainda tem a trilha sonora. Trilha sonora maravilhosa, sabe? É um negócio brutal, galera. E o que o André falou é, mais uma vez, a gente saindo do cinema altamente impactado, feliz. Eu saí muito feliz do cinema, sabe? É aquele filme que você sai do cinema e quer ver de novo, sabe? Quer ver de novo. A primeira coisa que eu fiz quando eu acordei, entrei no TikTok, que eu sabia que no TikTok iam ter várias cenas já de Chainsaw Man. Diferentemente do Demon Slayer, né? Que eu evitei o TikTok. Eu não tenho muito hábito também de usar TikTok, mas eu fiz questão. Eu entrei no TikTok, primeiro vídeo que caiu na minha cara, pum, Chainsaw Man. Aí curti, fiquei 5 segundos no vídeo, foi um atrás do outro. Eu revi várias vezes no TikTok essa luta. É maravilhosa. E assim, independente de qualquer coisa, pra mim, tá, Gabriel Alba, o que eu busco em um shonen, um battle shonen, é o battle. Battle não é de batalha? Não é isso? Não é? Sim. Battle não é batalha? Sim. É, né? Cara, a luta é uma obra de arte. Essa luta do Denji contra a Reze, o Tufão, é uma obra de arte, assim, pra quem busca, pra quem gosta disso, pra quem valoriza essa qualidade dentro de um shonen, cara, isso aí é um negócio que tá além da compreensão do Ocidente. Tá muito além da compreensão do Ocidente. Então é mais uma vez o Oriente impactando, mostrando que realmente sabe fazer. Muito feliz. Pra Chainsaw Man eu dou nota 10. Eu dou nota 10 também. Então faz o seguinte, Gui, coloca aí com muito orgulho o selo de aprovação da Linhagem Geek para Chainsaw Man, o arco da Reze. Recomendo fortemente que vocês assistam esse filme no cinema. Podem viver essa experiência, vocês não vão se arrepender. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.